Em junho de 2023, a ONU lançou seu relatório anual da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Nesse relatório, a ONU faz um levantamento do número de pessoas que são obrigadas a se deslocar, seja por guerra, perseguição, violência, mudanças climáticas, entre outros diversos motivos. O ponto é que o relatório mostrou que o número de pessoas forçadas a se deslocar bateu seu recorde em 2022, sendo 108,4 milhões de pessoas nessa situação. Como se não bastasse, só nos primeiros 2 meses de 2023, mais 2 milhões de pessoas também foram forçadas a fugir, totalizando 110 milhões no mundo. Esse aumento rolou muito por causa da guerra da Ucrânia, por refugiados afegãos e pelo conflito no Sudão. Ao mesmo tempo, no dia 14 de junho, um barco de pesca superlotado com 700 migrantes naufragou perto da costa da Grécia. Esse foi um dos naufrágios mais mortais da história recente do Mediterrâneo. Pensando nisso tudo, o Papo de Inter resolveu fazer um episódio sobre a crise de refugiados. Para isso, a gente convidou a Roberta Abdinador, internacionalista e mestre em Direito Internacional Humanitário. A Roberta bateu um baita papo com a gente, uma aula real. Ela contou sobre a experiência dela com refugiados, o que pode ser feito para amenizar ou resolver essa situação, tudo com muito contexto e até uma conversa sobre comparação da comoção entre o caso do submersível do Titanic e do barco da Grécia. Então chega de enrolação e bora para esse episódio que tá incrível. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, como a gente explicou na introdução desse episódio, uma série de fatores nos levaram a falar sobre esse tema. Um deles foi o barco com refugiados perto da costa da Grécia que naufragou, mas de lá pra cá, o que não faltou foram notícias relacionadas a esse tema. E conhecendo o perfil da Roberta, a gente achou que ela seria uma convidada incrível para bater um papo sobre o assunto. Bora pular para a entrevista para vocês conhecerem um pouco mais dela. A nossa primeira pergunta é uma mistura de apresentação sua, mas também queria que você contasse pra gente há quanto tempo você trabalha com refugiados e quais experiências assim mais marcantes que você já teve. Perfeito, muito obrigada novamente pelo convite. Eu trabalho, na verdade, com refugiados há mais de 10 anos. Eu comecei mais de 10 anos até, porque eu comecei sempre como voluntária, né, em muitas situações. Na verdade, eu fiz todo o meu colegial, eu fiz na França, então lá tinha uma diáspora significativa de refugiados, né, vindos da África subsaariana. Então, mesmo ali no colegial, eu sempre buscava projetos em apoio aos refugiados, solicitantes, né, de refúgio. Então, eu acredito que toda a minha trajetória, né, acadêmica e também profissional foi pautada para esse tema. Eu cresci com meus pais, me ensinando sobre voluntariado, sobre questões humanitárias, né, me levando para lugares, enfim. Então, eu fiz relações internacionais, comunicação social, fiz meu mestrado na Geneva Academy, em Genebra, na Suíça, sobre direito internacional humanitário. Enfim, fiz outras especializações também no âmbito de direito migratório, direito dos refugiados. Então, sempre foi muito importante para mim esse tema. Eu cheguei a atuar, de fato, nós estávamos discutindo, né, sobre a questão que aconteceu agora no Mediterrâneo. Eu cheguei a atuar na Itália junto com organizações que faziam toda a parte do acolhimento de diversos refugiados, sobretudo dos que saíam via Líbia, né, para uma das rotas que chegava via Lampedusa, essa ilha na Sicília, na Itália. Atuei também com muitos refugiados vindos do Sudão, Sudão do Sul, Eritreia e Somália, na Etiópia. Pude também morar no Líbano e atuar com sírios. Hoje eu atuo com refugiados afegãos, principalmente, e também no trabalho desenvolvido junto com a VV. Eu atuo na fronteira ali da Ucrânia e da Polônia. Nós temos projetos ali, sobretudo em abrigos, né, que acolhem refugiados ucranianos. Uma das questões também que me fez muito, digamos assim, ir para esse caminho de campo também atuando com eles, foi durante o meu período na ONU em Nova York. Eu atuei na primeira comissão, na terceira comissão da Assembleia Geral. Na terceira comissão, eu era responsável por pautas, né?
de questões humanitárias, direitos humanos, e na primeira de segurança internacional e desarmamento. Então, eu acompanhava muito os fóruns, estava sempre assim presente, mas eu sempre fui muito inquieta. Então, para mim, sempre foi muito importante estar do lado daquelas pessoas, né? Não só no lugar onde é a sede, onde tem diversas discussões sobre a vida deles, mas sem eles. Então, para mim, sempre foi muito importante estar presente, né? A questão da escuta ela é fundamental. A gente não consegue, por exemplo, fazer políticas públicas, o mesmo, enfim, projetos sem a voz, né, dos refugiados, digamos assim. Então, tá do lado deles, perto deles e ao atuar por eles, para mim sempre foi a minha, digamos assim, né, foi moldando, né, minha vida profissionalmente, pessoalmente e academicamente falando. Agora que vocês já conhecem a Roberta, no próximo bloco a gente já vai pular para o assunto dos refugiados e entender uma série de questões importantíssimas ao se tratar desse assunto hoje em dia. Roberta, a gente queria saber também, você falou nas suas áreas de atuações, os lugares em que você esteve. A gente até vai falar aqui durante o episódio sobre o recorde de deslocamentos que a gente viu em 2022 e também o número agora de 2023 já assusta muito. Muito desses números que a gente viu, né, pelo relatório que foi divulgado foi justamente pela guerra na Ucrânia e também um pouco no Sudão. Então a gente queria saber também, assim, a gente vê muito refugiado por guerra, mas a gente também vê refugiados por questões de violência, perseguição, mudanças climáticas. E a gente queria saber um pouco na sua experiência quais são as principais necessidades dessas pessoas. Se difere de acordo com eles saíram por uma guerra, então essas pessoas têm uma certa necessidade, ou se, enfim, quais são qual é esse trabalho que é feito com eles, né? O que se pode ver com eles? Perfeito. Na verdade, se a gente, voltando aqui só essa questão que você, né, iniciou em relação à definição, né, do que é um refugiado, muitas vezes você vai pegar a Convenção de 51 de Genebra, vai estar citando que aquele que sofre perseguição, seja por conflito, mas enfim, entre outros critérios, mas essa convenção é de 51, a gente sabe o quanto não tem, por exemplo, o que é refugiados climáticos, né, como você falou, ou econômicos, ou questões mesmo de gênero. Hoje a gente tem muitas perseguições também, até de refugiados LGBTQIA+. A gente fala muito que é algo que vai moldando também, né? Por isso é tão interessante. Se a gente for pegar a Convenção de Cartagena, por exemplo, né, que o Brasil, inclusive, faz parte, e uma das questões é isso, não se limita apenas a essa questão do conflito e da perseguição, né? Então, hoje, em termos globais, né, nós atingimos, infelizmente, o marco, né, de 100 milhões de pessoas deslocadas a forçar e forçadas a se deslocar. Desculpa, às vezes eu fico com o inglês na cabeça. E dentre elas, né, claro, refugiados, deslocados internos, que a gente chama de IDPs, né, deslocados internos, que é o caso da Ucrânia também, que a gente tem muitos deslocados internos ali, é o caso do nosso vizinho, inclusive, né, da Colômbia. A Colômbia e a Síria são os países, né, que mais têm deslocados internos, por exemplo, né, vivem como um refugiado, entre aspas, porque tiveram que se deslocar, mas continuam, né, dentro do país. E muitas vezes eu vejo como população também esquecida. E a gente também não pode esquecer dos apátridas, né, das pessoas que muitas vezes, por causa ou de limitações nas legislações, ou então mesmo por causa de um conflito, elas vivem indocumentadas, sem o direito de existir, na verdade, o que a gente chama, né, de apátrida, não tem um documento, né? Então, entre aspas, essa pessoa não existe. Então, existe hoje muitos fluxos específicos, obviamente, que grande parte se dá por conflitos armados, perseguições, né? Mas a gente também tem que lembrar que muitos se dão por questões econômicas, questões ambientais também. Se a gente for pensar em questão ambiental, é o que gera também essa questão econômica, porque por causa de um fator ambiental não é possível plantar. Então aquela pessoa não consegue sobreviver, então ela tem que migrar. Então são diversas frentes. A gente tem, por exemplo, na grande crise econômica e política da Venezuela, um exemplo, né, clássico, né, do Brasil. Hoje, a maior parte dos refugiados no Brasil são da Venezuela.
E se você for pegar a Convenção de Genebra de 51, eles não estariam naqueles critérios, né? Mas felizmente existem, enfim, convenções, progressos e obviamente muitos esforços como por exemplo, da Acnur, a agência da ONU para Refugiados, a própria OIM, né, a Organização Internacional de Migração, entre outras, que tem apoiado nisso, reforçado cada vez mais políticas públicas inclusivas, né. E uma das questões também muito questionadas, né, hoje dos países, por exemplo, que acolhem os refugiados, eles estão no sul global, né, por mais que tem muitas solicitações enfim, na Europa, Estados Unidos, hoje o país que mais acolhe refugiados, em termos de número, é a Turquia, né, dos refugiados sírios, por exemplo. Então, no caso dos venezuelanos, a Colômbia, o Brasil também tem se destacado bastante nessa parte do acolhimento, né, também. Então, e outro, sem contar, se a gente for pensar no continente africano, né. Então, aquelas pessoas que a gente vê ali, né, fazendo toda aquela rota da África subsaariana para passar para chegar até a Líbia, ou então via Marrocos, enfim, dependendo da rota do Mediterrâneo, é uma minoria, porque hoje na África, por exemplo, a Etiópia é um dos países que mais acolhe diversos fluxos, né? Na Etiópia, por exemplo, quando eu atuava lá, cada região era específica, de sudaneses, pessoas da Somália, Sudão do Sul, enfim. Então, é muito interessante, assim, a gente ver que esses países já têm uma dificuldade também, obviamente, já tem crises políticas, enfim, econômicas, mas acolhem, de certa forma. E então, é muito questionável essa questão quando a gente tem que lidar com fronteiras fechadas, né, nesses outros países, como é o caso da tragédia que aconteceu recentemente no Mediterrâneo. Eu, só fazendo esse gancho do Mediterrâneo, eu costumo chamar o Mediterrâneo de cemitério a céu aberto. A gente teve esses números dos 750, né, migrantes e mais de 300, enfim, acho que está cada vez mais aumentando o número de pessoas que morreram. Esse a gente ficou sabendo. Tem muitos que a gente não fica nem sabendo. Até porque existe, não vou me estender muito nisso, porque assim, não quero que fique tão técnico, mas existe um monitoramento, né, na Europa chamado Frontex, e muitas vezes está vinculado a diversas também políticas nada inclusivas, né, da própria União Europeia. A gente tem, assim, se eu for elogiar um país, digamos, pela parte do acolhimento, seria a Alemanha, talvez muitos por isso também tentam chegar em outros lugares da Europa, era o caso, tá? No caso da Itália, pelo menos, quando eu atuava ali, muitos queriam, né, fazer a rota para poder chegar na Alemanha. E é isso, aí é um fluxo, né, de uma problemática enorme, que a gente está falando aí de tráfico de pessoas, escravidão moderna, tortura, enfim, diversas e diversas violações do direito internacional humanitário, direito internacional, direito marítimo, direitos humanos e direitos dos refugiados, né? Porque todos esses estados onde não aceitam estão violando o principal princípio, né, da lei da legislação dos refugiados, que é o princípio de não refoulement, da não repulsão, da não aceitação, enfim, em português preciso ver a tradução, mas acho que deu para... Não, deu para entender super. Bom, a Roberta deu uma baita aula aqui pra gente, falando de vários temas muito importantes. Aqui a gente vai fazer um pequeno parênteses para te explicar melhor alguns pontos que ela comentou. O primeiro de todos é a diferença entre refugiado, deslocado interno e os apátridas. Refugiado é, por definição, uma pessoa que ela está fora do seu país de origem por uma série de fatores que a Roberta comentou na resposta dela. Já o deslocado interno são pessoas deslocadas dentro do seu próprio país. Quando a gente comentou lá no começo do episódio sobre o relatório anual da ONU, que juntando 2022 com 2023, a gente tem 110 milhões de pessoas obrigadas a se deslocar, eles juntam refugiados com deslocados internos no cálculo. E por fim, como a própria Roberta também definiu, existem os apátridas, que são pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Isso pode rolar ou por discriminação contra minorias na legislação do país, ou por uma falha em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos quando esse país se torna independente, ou por um conflito de leis entre países. Isso tudo segundo o Acnur. E ainda sobre o que a Roberta disse, ela citou os refugiados sírios na Turquia. Para entender melhor, os dois países fazem fronteira e a Síria vive uma guerra civil desde 2011,
com governos de Bashar al-Assad de um lado e pessoas contrárias ao seu governo do outro. Enfim, essa guerra é muito complexa e a gente tem um episódio sobre os conflitos eternos no mundo que a gente conta um pouco sobre a história da Síria. É o de número 15. Mas voltando para esse episódio, os refugiados sírios também têm tudo a ver com o que a Roberta disse sobre a rota do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é palco hoje da maior crise migratória do planeta, com milhares e milhares de pessoas saindo do norte da África e Oriente Médio até a Europa. E é uma rota super perigosa mesmo. Segundo o levantamento feito pelo Projeto de Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para Migrações, quase 4.000 pessoas morreram em 2022 ao tentarem migrar para países europeus usando essa rota. Esse é o maior número desde 2017. Uma grande porcentagem das pessoas que morreu nesse trajeto não foi identificada, mas é possível ter uma ideia de que países elas saíram. E o pior é que só em 2023, até o dia 22 de junho, o número de mortes no Mediterrâneo já era de quase 2.000, enquanto o maior número já registrado foi de 4.255 pessoas em 2017. E esses números cada vez maiores são causados por ações criminosas de agentes de imigração irregular, ou seja, pessoas que promovem operações de fuga levando imigrantes desesperados em navios superlotados e que nem poderiam fazer essa travessia. Só para você ter uma noção, no caso recente dos refugiados na costa da Grécia, o navio suportava 300 pessoas e tinham 700 pessoas a bordo, mais que o dobro. O tráfico de pessoas também é uma questão super complicada que a Roberta também comentou. A Líbia é um exemplo de país que é rota de refugiados que tentam fugir para a Europa, mas que caso não consigam entrar nos países europeus, são forçados a voltar para a Líbia e são vendidos como escravos. Sim, gente, escravos. E falando sobre o continente africano, já que a gente citou a Líbia, conflitos em países como República Democrática do Congo, Nigéria, Somália e Sudão são os responsáveis por uma enorme parte de refugiados e deslocados internos. O mais recente dos problemas tem sido o Sudão, que vive uma guerra civil sangrenta. Segundo o Acnur, o conflito já gerou mais de 850 mil deslocados internos e mais de 250 mil refugiados, que cruzaram as fronteiras principalmente para a Etiópia e para o Egito. É óbvio que esse tema é super delicado, mas no próximo bloco a gente vai mostrar o trecho da nossa entrevista, onde a gente pergunta para Roberta o que os países podem fazer para acolher os refugiados e quais as possíveis soluções para essa crise humanitária que a gente vem vendo por aí. Roberta, você deu um gancho muito bom, na verdade, para a nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre esses países que recebem os refugiados, né? Você comentou que a Alemanha é um que se destaca em como tratar bem os refugiados nessa situação. E aí a gente queria saber, ao seu ver, como que os países podem, então, acolher refugiados, quais práticas podem ser melhoradas por parte desses países? Perfeito. Sim, eu acredito que há uma distinção entre acolhimento e integração. Então, uma das críticas que eu faço, muitas vezes, atuando com questões de políticas públicas, principalmente eu retornei recente para o Brasil, especificamente para atuar com afegãos, é que nós temos, por exemplo, muitas políticas que são referências em termos assim, né, globais de acolhimento, mas faltam muitas políticas e iniciativas de inclusão, né, de integração. Então, muitas vezes a gente acolhe, hoje o Brasil, no caso, é referência na questão de vistos humanitários, né, que começou lá em 2014 por causa da guerra na Síria. Hoje também para o Afeganistão cede diversos vistos humanitários, o caso também dos ucranianos, enfim. Mas muitas vezes, apesar de ter todo esse acolhimento, muitas vezes o refugiado, o migrante, ao chegar aqui, né, se depara com essa não inclusão em diversos setores, né, não, enfim, até por parte do setor público, privado. Outra questão também que é um grande, isso no mundo inteiro, é a questão da revalidação de diplomas, né? Então, políticas mais flexíveis, eu acho que flexibilidade no termo de integração, de acolhimento, questão de acesso a trabalho, isso é muito importante, porque é muito comum a pessoa chegar eu trabalho com juízas afegãs, né, aqui, são 7 magistradas que vieram do Afeganistão pro Brasil, e aqui nós conseguimos criar, de fato, uma solução para o caso delas, onde elas pudessem atuar. Claro que elas não são juízas no Brasil, mas que elas pudessem atuar com o direito, com o que elas
né, se especializaram, cada uma era de uma corte específica, mas valorizar todo esse conhecimento delas para poder criar soluções, né, duradouras e que sejam também referências. Então, elas atuam de diversas formas, obviamente, usando o direito islâmico, o conhecimento delas, seja no âmbito acadêmico, na parte de consultoria, com mediação, arbitragem, enfim, diversos contextos. É um exemplo, mas eu me lembro, por exemplo, de lidar tanto em âmbito falando aqui na América Latina, mas também na Europa, com diversos médicos que chegavam e não podiam exercer a profissão. E muitas vezes é muito demorado também essa questão da revalidação, ou às vezes nem possível é. Porque, por exemplo, dependendo da situação de perseguição, eu lidei com muitos casos de sírios que não podiam solicitar, engenheiros principalmente, que não podiam solicitar o diploma dele, porque ele tinha medo de, enfim, de descobrirem por que ele está solicitando isso para a Universidade Federal, enfim, entre outros casos, assim. E uma outra questão também, para essas soluções, eu sempre falo, nada por eles sem eles. Então, assim, é importante que eles estejam presentes, né, nessas discussões, nessas mesas, nessas pautas, enfim, no governo, nas empresas, enfim, nas próprias organizações mesmo que trabalham com refugiados, essa parte de contratação, porque isso seria a solução, eles sabem da necessidade, né? Então, isso é algo, assim, fundamental, assim, no âmbito de acolhimento, sabe? Porque senão vai ficar... A gente tem que pensar no âmbito sustentável também, né? Não só assistencial. É claro que, em termos de emergência, né? A parte assistencial, ela é fundamental, ela é crucial, digamos assim. Mas quando a gente vai falar de uma ajuda estruturante, a gente tem que pensar de uma forma sustentável, né? Para ser contínua. Então, eu acredito que dar oportunidades, né, ter políticas mais inclusivas, eu acho que o nome inclusão, né, integração, ele é crucial, ele é fundamental, ele tem que estar presente em todas as esferas. Antes de seguir com o papo, a gente vai interromper aqui rapidinho para contextualizar sobre o papel da Alemanha no meio dessa crise, que foi algo que a nossa convidada mencionou. A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, chegou a receber um prêmio Nansen para refugiados do Acnur no ano de 2022. Esse prêmio costuma prestigiar pessoas, grupos ou organizações pelos esforços de proteger pessoas refugiadas, deslocadas internas ou apátridas. Entre 2015 e 2016, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de refugiados sírios no auge do conflito no país. Além disso, a Angela Merkel foi reconhecida por proteger essas pessoas e ajudá-las a se integrar na sociedade, por meio de programas de educação e treinamento, além de iniciativas para integrar os refugiados no mercado de trabalho. Segundo o Acnur também, a Merkel foi fundamental para garantir o crescimento da Alemanha como um parceiro humanitário. Em outras palavras, a Merkel se posicionou super nessa época, defendendo o direito dos refugiados, batendo de frente com a galera que era contra a ideia de abrir os seus países e acolher essas pessoas. E só para lembrar, a Merkel deixou o poder da Alemanha em 2021 e hoje quem tá lá é o Olaf Scholz. Mas bora voltar pro papo que ele foi super interessante. Perfeito. E falando um pouco de solução, né? Eu acho que a gente sempre fala dos países como eles podem acolher, mas eu acho que é importante a gente também saber como que a gente pode evitar esse tipo de deslocamento e a situação dos refugiados de forma interna, né? Óbvio que tem situações que são muito fora, né, do que é possível controlar, como, por exemplo, uma guerra, mas como que um órgão internacional, como que outros países podem atuar de uma forma para evitar que essas pessoas tenham que se deslocar e tenham que sair de suas casas. Depende de cada contexto, né? Então, eu acho muito importante, por exemplo, a questão da segurança pública é algo que é crucial. Então, acaba que, até por isso que muitos países, vamos colocar como exemplo a República Democrática do Congo, né? Tem a MONUSCO, né, a Operação de Paz da ONU operando lá justamente para buscar manter a paz nesses países, né, que vivem em conflitos por décadas. Mas se a gente for entender a raiz dos conflitos também é muito complexo, porque a gente vai chegar na parte da colonização, né? Então, se a gente for fazer uma comparação geopolítica, enfim, histórica, hoje todos os países, né, que vivem conflitos aí que perduram por décadas, foram, de certa forma, colonizados ou tiveram alguma tentativa, né, de colonização, de intervenção externa. Então, de grandes potências, obviamente, né? Que tem muito poder. Eu sou uma pessoa muito, assim,
fui muito crítica na época que eu estava no Conselho de Segurança, porque para mim ainda é um absurdo não ter uma reforma. A gente está falando ali desde a criação da ONU, né, há mais de 70 anos atrás, com 5 membros permanentes, no Conselho de Segurança: Rússia, China, Reino Unido, França Rússia, França, China, Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos, perdão, eu esqueci do principal. Então, e se a gente for ver, muitas decisões estão nas mãos deles, né? Dessas grandes potências. E se você for comparar as guerras no mundo, hoje, desses que eu falei, né? Desses 3 principais, de onde se tem deslocamento, a Rússia está vinculada a todas, né? Quem fornece armas para o Bashar al-Assad na Síria é a Rússia. A guerra que está acontecendo na Ucrânia agora, né? Então, antes também a época da União Soviética, no próprio Afeganistão, que criou, né, diversos movimentos rebeldes, separatistas, os Mujahideens da época, e Talibã, e depois a intervenção dos Estados Unidos. E eu sinto que alguns lugares são como campos de batalha dessas grandes potências. Então a gente vê ali uma grande troca de farpas. Eu me senti a pessoa, acho que mais inútil do mundo estando ali dentro do Conselho de Segurança, porque, claro, eu estava taking notes como acadêmica, tentando entender, mas era muito frustrante, porque é isso, muitas decisões de vidas, né, estão na mãos de grandes potências. Um episódio assim que me marcou muito, eu acabo muitas vezes compartilhando, né, tanto nas minhas aulas da VV, entre outras, quando eu vou fazer aula, palestra, enfim, desse episódio, fica às vezes até repetitivo, mas vou compartilhar com vocês. Em 2018, era uma época que estava tendo muito ataque de armas químicas na Síria, e teve um ataque muito grave na cidade de Duma, na Síria, de arma química, né, que matou diversas crianças. Por que a arma química mata mais crianças, né? Porque ela asfixia as crianças. Ficam asfixiadas, e porque até os 6 anos o pulmão não desenvolveu ainda, né? Então a gente está vendo, são armas usadas para matar civis, crianças, né? E eu lembro dessa discussão no Conselho de Segurança, e aí para ter uma investigação, na verdade, não era nem era uma investigação mesmo para entender a origem da arma, que obviamente depois acabaram constatando que tinha sido armamento fornecido pela Rússia. E isso foi assim um pouco um estopim, sabe, para mim. Eu falei, não, eu não consigo mais ficar nesses lugares. Aí passou uma semana, eu fui pro Líbano para poder trabalhar com sírios, porque essa questão, eu acho que do conflito de interesse, né? Enquanto houver esse tipo de conflito, é muito difícil a gente conseguir pensar em uma, assim, solução de prevenção. É claro que isso precisa ser, né, em termos de conflito falando, né? Agora, em termos de, por exemplo, questões climáticas ou mesmo questões econômicas, eu acho que falta muitas vezes investimentos também nesses outros países, mas de dar oportunidade para aquelas pessoas locais, ou então direcionar mais pesquisas específicas, né? Porque muitas vezes alguns lugares eles são esquecidos por falta de interesse. Se não tem uma mina ali para explorar, não tem por que eu me interessar. Se ele não pode, né, me fornecer algo em troca, a gente pode ver isso um clássico com a questão a gente vai para a área da saúde pública, com a questão do Ebola. Por que não existe uma vacina para o Ebola? Porque ele atinge só algumas partes do continente africano que muitas pessoas não se interessam mais. A da Covid foi criada em em 1 ano praticamente. Ebola já existe há quanto tempo? E não é porque não tem um interesse. Então, para mim, eu acho que a raiz de tantos conflitos, de tantas, enfim, questões e problemas que a gente tem em todas essas esferas, é esse conflito de interesse contínuo, principalmente também de grandes potências. Então, acho que precisa-se ainda de muita descolonização, né? Nossa, Alberto, a gente não poderia concordar mais, né? Assim, a gente estava até conversando, eu e a Beth, sobre isso, assim, até também comentando que a gente estava acompanhando esse caso, né, eu vou chamar de submarino, porque eu já esqueci o nome de novo, o termo, submersível, do Titanic, a repercussão que isso teve, a quantidade de notícia, aquela coisa toda, enquanto pouco tempo atrás aconteceu o naufrágio, onde muito mais gente morreu, e a repercussão é diferente, né? E é algo muito a se questionar. Eu acho que todo mundo precisava questionar um pouquinho por que alguns casos causam maior estranhamento que outros, ou enfim. Mas só
compartilhando, assim, que a gente estava conversando sobre algo muito nessa linha também. E, Roberto, assim, eu até queria saber de você, eu acho que das perguntas que a gente tinha planejado aqui eram essas, assim, pensando no nosso episódio. Mas, lógico, eu queria saber de você se tem alguma outra coisa que você acha que vale comentar, que de repente a gente acabou não perguntando. Pensando no nosso ouvinte, que é uma pessoa que provavelmente não tem tanto conhecimento do direito humanitário, do direito de refugiados, direito de imigrantes, enfim. Enfim, te dá um microfone caso você queira comentar alguma coisa a mais. Muito obrigada. Essa questão, só continuando, né, esse gancho, essa questão, enfim, do submersivo em relação, né, os spotlights que foi dado a isso, infelizmente é algo desanimador, né, quando a gente vê tantas pessoas dando notícias para algo, claro que foi um acidente, enfim, mas e do Mediterrâneo que tem tantos e é tão abafado, né, tão esquecido. Por isso que eu falo, um, dificilmente a gente às vezes vê uma manchete, ainda mais, mas até no Brasil, talvez por ser uma realidade, né, mais distante sobre essa questão do Mediterrâneo, que é diária, né? Talvez a raiz disso também, o que que se passa antes disso. Muitas vezes eu sinto falta de, eu temos, né, vamos falar dos 4 princípios humanitários, né, de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência. A humanidade, ela sempre tem que vir primeiro. Então, em todas as esferas, eu sinto muita falta dessa parte de, assim, humanidade, empatia, de se colocar mesmo no lugar do outro, que é o caso mesmo do próprio, do que acontece todos os dias, né, em termos, quando a gente vai falar de deslocamento forçado. Às vezes uma coisa que a gente não faz ideia, mas ouvindo de um refugiado, né, tentando se colocar no outro lugar, faz uma certa diferença, pelo menos, né, na vida dele de alguma forma. E tentar também entender o quanto tem outros problemas enraizados nisso, né? Por exemplo, os migrantes do Mediterrâneo, muitos que eu cheguei a trabalhar, principalmente da África subsaariana, existiam muitos paquistaneses também, né? Existe, né, fluxos de rotas, né, diferentes do Mediterrâneo. Essa rota especificamente, via Grécia, ela tem um perfil, né, onde se tem mais sírios. Eu acho que vocês devem lembrar, anos atrás, que repercutiu a notícia de um sírio, do Alan Kurdi, morto na praia, Em né? 2015, eu acho. Isso. Então é uma rota, né, enfim, específica. Até tem um Instagram que eu até convido todo mundo a seguir, chama Now You See Me Moria. Não sei se vocês conhecem, mas é de um campo, é quase um campo de detenção, não é nem bem um campo de refugiado, para ver como eles são tratados na ilha de Lesbos, na Grécia. Então, essa humanização e um tipo de solidariedade seletiva, ela existe o tempo inteiro. A gente vê em diversas questões, até mesmo em relação a acolhimentos, né, de refugiado, por exemplo, uma questão que a gente tem discutido, né, muito aqui, a questão também da intolerância religiosa, né, isso é um fator. Então, imagina, um refugiado migrante já tem um trauma de deixar o seu lugar, né, deixar, enfim, tudo para trás, e chega num lugar, muitas vezes com as fronteiras, com as portas fechadas, ou quando elas até estão abertas, ainda sofre preconceito, xenofobia, intolerância religiosa. Isso é constante, né? Uma das questões ontem, que eu estava numa conferência ontem que me marcou muito, um discurso, Prudence, que é uma refugiada que veio da República Democrática do Congo para o Brasil, que ela disse exatamente isso que eu estou falando, essa questão seletiva. Se fosse muitos de nós ali, Guarulhos está um caos, né, com os refugiados, infelizmente, está muito triste a situação. Eu cheguei a visitar lá, precisa urgente de um tipo de intervenção, de mais políticas inclusivas. Por mais que tenha muitas organizações, atores atuando para isso, ainda precisa, né, de muito mais esforços, sobretudo no contexto público. Mas ela fez uma questão: se fosse muitos nós na África chegando, a gente ia ser praticamente chutado de lá. Ela usou essa palavra, por causa de ser africano, a cor da pele, e muitas vezes pela nossa religião. Muitas religiões, né, de matriz africana sofrem perseguições no Brasil, assim como em outros países, né? Estou fazendo essa comparação aqui, mas é o caso também que até mesmo eu lembro que um professor usou um termo
Ele falou que é um dos os piores termos, né, que podia se falar ao falar de refugiados, né, mas que me marcou muito. Refugiado de primeira classe. Ele comparou isso com alguns dos sírios chegando na Itália, de pessoas às vezes acolhendo, porque às vezes tinham uma instrução maior ou por serem brancos. E muitas vezes é muito difícil, a gente não tem poder de fala para entender a dor dele. A gente, claro, por isso que eu falo tanto em escuta, sabe? Às vezes você nunca vai entender o que aquela pessoa passa, enfim, mas é muito importante a gente escutar, pelo menos para tentar se colocar no lugar, sabe? Então, essa solidariedade seletiva, ela está presente em todas as esferas, quando a gente vai falar né, de refúgio. E isso, assim, é cruel, né? E então, além de outros perigos, né, que muitos aqui, por exemplo, a questão de tráfico de pessoas tem aumentado muito. Isso quase não está na mídia, né? Se a gente for pensar, parece que é uma realidade distante, mas a maioria dos afegãos que estão vindo para o Brasil, eles estão vindo muitas vezes pensando na rota dos Estados Unidos, se comunicando com pessoa, é uma armadilha que estão fazendo para eles praticamente, tá? Falando bem assim, coloquialmente, né? Falando, mas é uma rota, né, específica. Eles às vezes, né, solicitam refúgio ali do Irã, do Paquistão. São todos instruídos, faz o seu protocolo de residência aqui, para depois irem ilegais. Aí o que está acontecendo? Esses smugglers que a gente fala, né, coiotes, enfim. Bom, o nome que a gente sempre usa aqui é smuggler, mas acabam extorquindo. Eles usam toda a economia que eles têm, né? Hoje tem muitos afegãos, por exemplo, isso a gente também não está vendo na mídia. Estão parados na Guiana Francesa, porque esses smugglers, né, esses traficantes, acabam tentando conseguir mais dinheiro deles, não conseguem. A Guiana Francesa é um país, né, infelizmente, que vive uma situação econômica drástica, assim, e que não tem, né, nunca teve um fluxo e não tem, enfim, muitos estão dormindo hoje na rua, estão fazendo contato com muitos abrigos, assim, dizendo, eu não tenho mais dinheiro para conseguir seguir a rota, sem contar o tanto que morre nas rotas e ninguém fica sabendo. Então, e se a gente for pensar, só para finalizar, assim, todos nós somos filhos de imigrantes ou de refugiados, né? Se a gente for pensar lá atrás, o Brasil é um país, né, composto por refugiados, migrantes. Se você for ver, né, na família, eu, por exemplo, sou de origem libanesa, italiana, portuguesa, suíça, enfim. Muito, todo mundo tem isso e a gente vai pensar, naquela época romantizavam talvez o imigrante que veio, enfim, né? A gente até vê isso no Museu do Imigrante, totalmente romantizado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta cada vez mais humanidade, entender, né, quem somos e o nosso papel para contribuir, porque a gente, todos nós, né, assim, tô falando por nós três, mas estamos em posição de privilégio, sabe, em relação a essas pessoas. Então, acolhê-las, né, integrá-las, eu acho que é fundamental, assim. Antes de mostrar para vocês o fim do nosso papo com a Roberta, a gente também queria contextualizar o que ela comentou dos afegãos no Brasil e na Guiana Francesa. O Afeganistão sofre com conflitos há décadas, junto a uma baita crise econômica e questões climáticas também, com secas e temperaturas congelantes. Mais recentemente, em 2021, vocês devem se lembrar que os Estados Unidos retiraram as suas tropas do país e que o Talibã tomou o poder, o que piorou ainda mais a situação por lá. O Papo de Inter tem um baita de um episódio sobre o tema, é o de número 26, onde a gente te explica tudo desse país e dessa retirada das tropas. Mas com relação ao Brasil, em setembro de 2021, o governo brasileiro começou a conceder um visto temporário para cidadãos afegãos, mas as pessoas começaram a chegar mesmo no ano passado, em 2022. Até hoje já foram autorizados quase 12 mil vistos, sendo 9 mil deles já de fato entregues. O ponto é que até essas pessoas conseguirem vagas em abrigos, elas não têm para onde ir. Então muitas delas ficam alojadas no próprio aeroporto de Guarulhos. Enfim, a prefeitura de Guarulhos já se pronunciou algumas vezes sobre o tema, falando que todos estão tentando dar o maior suporte possível para os afegãos, mas que, precisam também de uma ajuda do Estado e do governo federal. Além disso, a notícia mais recente que a gente teve foi também de um surto de sarna que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos com os afegãos.
E nem sempre o Brasil é o destino final. Como a Roberta comentou, muitas dessas pessoas são enganadas por coiotes que prometem levá-las para os Estados Unidos ou Europa, usando o Brasil como ponte. Do Brasil, essas pessoas partem para a Guiana Francesa e, na teoria, de lá para outros destinos. Agora bora pro nosso próximo bloco encerrar esse papo incrível com a Roberta. Não, é fundamental, e que aula que a gente recebeu aqui. Roberta, muito obrigada de verdade por ceder o seu espaço, o seu tempinho aí para conversar com a gente. Acho que é isso, se a Andressa quiser falar mais alguma coisa. Não, eu queria enquadrar algumas frases suas e poder dar play sempre no meu ouvido, mas ainda bem que a gente vai ter um podcast, então... Mas não, é que eu concordo com muita coisa que você falou, então realmente... Mas foi um baita aprendizado, muito bacana. E deixa seu jabá aqui da VV também, né? Que é um projeto super legal que a gente acompanha já pelo Fran. Enfim, eu mencionei várias vezes, né? A VV, mas acabei nem falando nosso site, o que a gente... É sempre bom. Mas, sim, com certeza. Então, a VV é uma plataforma de impacto social e humanitária, né? Que eu admiro muito, e tanto que hoje eu sou investidora da VV, estou sempre, enfim, abraçando todas as causas. A gente faz exatamente isso, né? Que eu busquei compartilhar um pouco com vocês, mas toda essa capacitação também para as pessoas, seja de qualquer área, né? Que queira estar mais presente, né? Nesses contextos de ajuda humanitária. Tanto por meio de voluntariado também, mas também com aulas, entre outras capacitações, formações, porque isso é muito importante, né? As pessoas, é a questão da responsabilidade comum, né? Então a gente busca cada vez mais isso, formar cidadãos cada vez mais conscientes. E a gente, esse ano, né, estivemos novamente lá na fronteira da Polônia com a Ucrânia, como eu tinha mencionado. Também vamos retornar agora em breve, já vai ser a quinta vez, né, na verdade, que estamos atuando nesse tipo de conflito também, com atuações lá na fronteira da Venezuela e também em diversos contextos do Brasil também, né, a gente está falando de migração, mas a gente tem também a migração interna, tem diversas questões, né, de comunidades locais que a gente atua no Sertão, São Paulo também, exatamente com esses líderes também comunitários. É isso que eu te falei, a questão da escuta. Eu acho que uma das coisas, né, um dos valores da VV também é priorizar a questão da escuta, né, o local. Então, eles têm o conhecimento. Eu acabei de voltar eu estava no Nepal recentemente, é um país que eu atuo, não é que tem uma grande, assim, né, questão de refugiados ali, tem tibetanos, claro, por gerações. Mas com a VV a gente tem projetos lá também. O Nepal é um lugar que eu atuo, eu vou todos os anos, há mais de 10 anos, então a gente teve uma ação muito interessante lá recentemente, vamos ter ano que vem também. E eu acabei de voltar também da Colômbia, fui fazer um Needs Assessment, né, para a VV, para a gente poder atuar ali com comunidades locais, exatamente, pessoas também que foram forçadas a se deslocar. Então, é isso. A gente busca cada vez mais incluir todas as esferas assim da sociedade nessa questão de participação mesmo, de responsabilidade, né, comum, de poder cada vez mais estar presente nessas questões enfim, de projetos sociais e humanitários, porque é responsabilidade também, né, de todos nós, assim. Bom, para finalizar, eu acho que está falando enfim, algo que eu gosto muito de finalizar, assim, é que não existe, né, fronteiras para a dignidade humana. Muito obrigada. Bom, e chegamos ao fim desse episódio mais que especial. A gente primeiramente queria agradecer a Roberta por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Foi uma verdadeira aula e a gente agradece demais aqui, porque tanto eu quanto a Andressa, a gente adora esse tema, adora no sentido de que é super fascinante, super interessante, diversos dados, e a gente aprendeu demais aqui com essa entrevista, então nosso super obrigado. A gente adora um direito internacional, né? É complicado, mexe com a gente. Mas total, obrigada, Roberta. Até comentei algumas vezes durante a nossa entrevista, né? Como eu também... Como a gente tem esse interesse no tema e como foi super bacana ouvir ela. Mas enfim, gente, voltando aqui, não esqueçam de seguir o quê? O Papo de Inter nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. Lá, além da gente falar pra vocês dos episódios que vão sair,
dar algumas outras informações importantes, assim, né? Que a gente vai soltando ali no Instagram. A gente também dá notícias todas as semanas em formatos de Reels, então são vídeos curtinhos que a gente conta o que tá rolando ali de mais importante do noticiário internacional 2 vezes por semana. Soltei isso aí correndo, mas são 2 vezes por semana mesmo. Então, se você quer ficar informado sobre o que tá rolando de uma maneira mais rápida, né? Porque assim, se dependesse de mim e da Beth, a gente fazia episódio todos os dias, a gente fazia, mas a gente ainda não consegue fazer isso. E a gente faria vídeos longos também, mas o Instagram não permite. O Instagram não permite, a Beth se mutou no final do áudio dela, o Instagram não permite. Ai, mas perdão. Então a gente vai com o que a gente tem. Então, o Instagram é por onde vocês podem falar com a gente, é onde a gente posta essas notícias mais rapidinhas, enquanto a gente produz esses episódios pra vocês. E lembrando também que nós estamos aqui, o Papo de Inter está na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters a cada clique. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar o nosso trabalho, é só ver a gente por lá, você pode baixar o aplicativo, ouvir também no computador. E também nós temos os nossos planos mensais, que é uma forma também de vocês apoiarem esse projeto que a gente faz com tanto carinho. Então, a gente adoraria se vocês pudessem conferir lá os planos e ver qual plano se adequa também ao seu orçamento e ao seu plano mensal aí. E é isso. Obviamente, nosso super obrigado a todos os apoiadores, toda a galera que já apoia a gente. E também aos nossos futuros apoiadores. Com certeza, obrigada a todo mundo aí que tá ouvindo, todo mundo que apoia, que ajuda a gente de alguma forma. A gente faz isso para vocês, não tem como. E é isso. Até o próximo episódio, time. Até mais, galera.